palavra a Yara Pietrokowski, que te presentes. Boa tarde, eu sou Yara Pietrokowski e sou do Brasil e do Instituto de Estudos Socioeconômicos, INESC, e parte de todo esse processo do Fórum Social Mundial e também de articulações brasileiras, tais como REBRIP, Rede Brasileira pela Integração dos Povos, e Rede Brasil, que é a rede que monitora a ação dos bancos multilaterais, e o BNDES, Banco Brasileiro, que atua na região. Mas eu vou falar aqui, fazer uma fala um pouco mais concreta, no sentido da... Não vou desenvolver grandes conceitos, como os colegas estão desenvolvendo, e quero falar mais pragmaticamente em relação à experiência que estamos desenvolvendo na América Latina, e que parte desses conceitos todos eu vou recuperá-los na experiência que a gente desenvolve e que articula duas dimensões, e uma delas, acredito que pouco trabalhada e pouco compreendida no próprio âmbito do Fórum Social Mundial e nas nossas construções de lutas políticas, em especial no nosso campo político. Eu me refiro à dimensão da cultura. Eu acho que a dimensão da cultura é onde nós todos estamos integrados, existindo, e o que a gente chama lá no Brasil, dado e constituído pelas relações políticas que eu chamo de Exu, né, que é um orixá do candomblé, e que conecta, é aquele responsável pelo caminho e pelas grandes conexões. Então, a gente precisa refletir, precisa aprofundar essas dimensões na construção e na reconstrução da dimensão cultural. Porque, na verdade, ontem, no debate de ontem, a gente falou muito de desconstrução do imaginário, a gente falou muito de deixar de funcionar nossas cabeças pela racionalidade somente e perceber que o mundo é diverso e multidimensional. E nós somos treinados para pensar racionalmente e de forma bipolar, né? É bom, é mal, é branco, é preto, enfim, numa lógica cartesiana e que precisa ser desconstruída, né? Desconstruída. Então, eu não vou falar aqui do capitalismo, nem da luta de classe, porque os companheiros que antecederam já estão falando nessa dimensão. Eu quero ir para além dessa perspectiva que já está colocada aqui. Então, eu quero falar daquilo que me parece fundamental nas lutas políticas, do novo mapa de luta política, que é articular a dimensão da cultura / artes, não só artes, cultura como uma dimensão da transformação do modo de pensar, e a política. E nessa dimensão eu estou querendo dizer que cultura e política são processos ou espaços ou dimensões que têm que ser levadas em conta para que nós, inclusive nós do campo do Fórum Social Mundial, tenhamos capacidade de refazer a nossa percepção de mundo. E nesse sentido, a gente tem que olhar para o mundo, e essa é a dimensão que eu acho que a América Latina, o Brasil, está tentando fazer, ao construir essa correlação, essa inter-relação entre a dimensão da cultura e da política, falar além do nosso território, falar para as mais de 50% da população que vive nas favelas e que se organizam, e que falam, e que estão constituindo-se como cidadãos com uma linguagem que não é a nossa, mas que são parte de uma população excluída, marginal, e que precisa estabelecer conexão e diálogo com o nosso campo. E isso só se constitui, isso só se constrói se a gente estabelecer pontes, conexões, ou seja, chamarmos o nosso Exu
e fazer com que ele nos permita conectar-nos com outras linguagens e outras experiências para além da dimensão do Fórum Social Mundial. Para isso, eu acho que tem 3 pontos fundamentais. O primeiro, desconstrução das nossas estruturas mentais, das nossas formas de pensar e articular e fazer, por exemplo, os nossos seminários, as nossas falas, ou seja, usar outras dimensões que não aquela racional da linguagem direta ou quem está sentado e quem está falando. Outras formas são possíveis, sim, de conectar, tocar corações, e se não fizermos isso, nós não conseguiremos, porque as mudanças se dão pelas experiências concretas que os indivíduos têm. Se não fizermos assim, isso simplesmente não se dá. Somos um bando de pessoas guetizadas num território sem romper com a nossa capacidade de falar com outros grupos. Isso implica em estratégias comunicacionais fundamentais, outras linguagens, outras línguas, outros instrumentos, outras pessoas, homens, mulheres, interrelacionando-se de outras formas. Mais uma vez, dimensão cultura e política. E, por fim, a gente tem que... Isso implica em atuar sobre as políticas públicas e onde usam, e a forma que usam, no âmbito do Estado, dos nossos estados, usam o nosso dinheiro. E aqui tem um ponto nevrálgico, onde construir políticas públicas e o uso do dinheiro para produzir essa energia e sinergia entre as diversidades que constituem os nossos países, os nossos povos, aí sim podemos fazer a máquina funcionar a nosso favor nessa relação cultura e política. Portanto, eu termino aqui, já está meu tempo, né? Acho que nós temos que pensar outro mundo possível, sim, desde que os princípios dos direitos humanos sejam incorporados, utilizados para dar materialidade a essa experiência de interconexão entre nós, e nós temos que tomar consciência, assumir que nós estamos muito circunscritos no nosso universo. Se a gente não romper, se a gente não abrir a nossa linguagem, a nossa capacidade de funcionar multidimensionalmente, a gente vai perder, a gente vai se engessar e vai perder definitivamente o bonde da história. Obrigada.